Minha casa foi construída nos anos 70, então não é exatamente recente, mas também não é tão velha assim. A gente se mudou pra cá no começo dos anos 2000 e, sinceramente, eu não conheço muito bem a história da casa, mas na família sempre brincamos dizendo que ela era mal assombrada. As portas batendo, os estalos, os objetos que somem sem motivo, a gente sempre colocou a culpa nos fantasmas. Só que há uns 5 anos as coisas começaram a ficar um pouco mais agressivas. A gente começou a ouvir passos leves no corredor, arranhões vindo do segundo andar e até dentro das paredes. Mesmo assim, nunca tivemos problemas com roedores, então isso era inexplicável para a família. Então, um dia, há uns 3 ou 4 anos, eu estava sozinha em casa, sentada na sala, quando um barulho enorme ecoou lá em cima. Foi tão alto que eu realmente achei que um móvel tinha virado ou que um armário tinha caído. No exato momento em que o barulho aconteceu, as luzes começaram a piscar, a TV desligou e depois ligou de novo, e eu até senti uma vibração até na escada. Subi para ver o que havia acontecido, mas estava tudo normal. E o pior é que isso já aconteceu várias vezes desde então, sempre do mesmo jeito. Um enorme estrondo, uma vibração, as luzes piscando, mas nada nunca está fora do lugar. O mais estranho é que esses barulhos só são ouvidos quando estamos lá embaixo. Se estivermos no andar de cima, não ouvimos absolutamente nada. Eu sei que parece estranho, mas é exatamente isso que acontece. Já aconteceu de eu receber ligações pedindo para eu parar de bater as portas, mesmo estando deitada na minha cama, completamente imóvel, sem fazer nenhum barulho. Há cerca de 1 ano comecei a ver coisas. Talvez seja imaginação, mas cheguei a jurar que vi uma garotinha dormindo na cama do meu irmão. Eu a via claramente. Ela tinha cerca de 3 anos, cabelos loiros longos, e o braço pendia da beirada da cama. Quando me aproximei, ela simplesmente desapareceu. Isso aconteceu há cerca de 1 ano, mas ainda me perturba até hoje. Algumas semanas atrás, vi ela de novo. Sozinha em casa, alguém bateu na porta. Fiquei surpreso porque não esperava ninguém. Enquanto eu avançava pelo corredor, ouvi a porta se abrir e depois se fechar, e uma vozinha dizer oi, como se alguém tivesse acabado de entrar em casa. Um arrepio percorreu minha coluna, mas ainda assim abri a porta para conferir. Meu irmão tem 5 anos, então pensei que talvez ele tivesse chegado mais cedo, mas não havia absolutamente ninguém. E hoje, de novo, fechei a porta direitinho, e ela se abriu sozinha, levemente, e no momento em que olhei para ela, ela se fechou bruscamente. Agora, estou ouvindo batidas vindas do térreo e não sei mais o que fazer. Honestamente, isso está começando a me preocupar, e não sei se tem relação, mas os sonhos que tenho nessa casa são sempre muito mais realistas do que em outros lugares. Às vezes acordo com os lençóis fora da cama, como se tivesse me debatido a noite toda. Preciso de conselhos. Tentei conversar com o que quer que isso seja, isso se acalma um tempo, mas depois volta. Tem sido o mesmo padrão desde o início. Então é isso. Se alguém tiver uma ideia ou um conselho, eu agradeceria muito. Há cerca de 6 anos, algo me aconteceu enquanto eu estava sozinha em casa, e eu nunca vou esquecer. Por causa disso, eu tive que fazer terapia por 5 meses, e desde esse dia eu me recuso a ficar sozinha em casa. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu na minha cidade natal, uma pequena cidade de Massachusetts. É um lugar bem entediante, com um estilo antigo, que dá a impressão de que nada acontece por lá. Num fim de semana, minha mãe disse que tinha sido chamada de volta para uma entrevista em Boston e precisava ir. Ela confiava em mim para ficar em casa por algumas horas. Por eu ser jovem, ela me lembrou das regras clássicas. Não sair, não abrir a porta para ninguém, esse tipo de coisa. Depois ela saiu bem rápido, me deixando sozinha, sem nada de especial para fazer, deitei na minha cama e coloquei desenhos animados. Cerca de 1 hora depois, desci para a cozinha e, ao passar, notei alguém no nosso jardim. Ele estava de pé, de costas, com as mãos nos bolsos, como se estivesse esperando. Na hora, não me preocupei muito, porque ultimamente alguns operários tinham vindo consertar um vazamento em um cano do lado de fora da casa, mas aquele ali não parecia nem um pouco um profissional. Ele usava uma blusa preta de mangas compridas, uma calça preta e um moletom cinza com capuz, que escondia quase totalmente o rosto dele.
Eu não pensei muito nisso e subi para continuar assistindo televisão. Depois decidi tomar um banho, porque eu tinha um aniversário mais tarde naquela noite. Fiquei no banho uns 15 minutos. Ao desligar o chuveiro, ouvi a porta da frente abrir. Pensei primeiro que minha mãe tinha chegado em casa. Mandei uma mensagem para ela perguntando se ela estava em casa, e ela respondeu que tinha acabado de terminar a entrevista e que ainda estava na estrada. Naquele momento, senti meu estômago se revirar. Alguém estava na casa, e não era minha mãe. Tentei me manter calma, respirei fundo, vesti algo rapidamente e comecei a descer as escadas devagar para ver quem era. Em retrospecto, foi a pior decisão da minha vida. Quando cheguei lá embaixo, dei uma olhada na cozinha e meu sangue gelou. Um homem enorme, com cerca de 1,90 m na casa dos 30 anos, estava lá segurando uma grande chave inglesa na mão. E ele já estava me olhando como se soubesse que eu ia descer. Então, muito calmamente, ele disse 5 palavras que ainda me assombram até hoje. Corra enquanto ainda pode. Ali, eu entrei completamente em pânico. Eu gritei e subi correndo as escadas, me tranquei no meu quarto e tranquei a porta. Ouvia os passos dele subindo devagar e parando diante da minha porta. Via a sombra dos sapatos dele sob a porta. Ele bateu forte com a chave inglesa, gritando para eu abrir. Naquele momento, nem me passou pela cabeça chamar a polícia. Eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Abri a janela devagar e pulei para a varanda. Mesmo tentando me segurar, me machuquei, mas a adrenalina me fez continuar. E ao mesmo tempo, vi o carro da minha mãe chegando. Corri até ela chorando e explicando tudo. Ela imediatamente pegou a arma que guardava na bolsa e entrou na casa. Minha mãe tinha servido 3 anos no exército. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Alguns segundos depois, ouvi 2 tiros e, em seguida, gritos. Os vizinhos chamaram a polícia depois de ouvirem os tiros, e os policiais prenderam esse homem. Jamais esquecerei o olhar que ele me deu ao ser levado para o carro da polícia. Era um olhar cheio de ódio, como se ele prometesse voltar. Nós nos mudamos 1 mês depois, porque eu não conseguia mais viver normalmente lá. O medo nunca me deixava, e foi isso que me levou a fazer terapia. Provavelmente nunca vou saber o que ele pretendia fazer, mas com uma chave inglesa na mão, tenho certeza de que ele não queria apenas invadir a casa para roubar. Meu nome é Danny, e isso ocorreu quando eu ainda morava com meu pai. Naquela época, ele tinha 2 empregos, e eu tinha 18 anos, eu era estudante em meio período. Por isso, ele era chamado para o trabalho com frequência enquanto eu estava em casa ou na aula. Naquela noite, meu pai foi chamado às pressas para um dos empregos por causa de uma possível tempestade e só voltaria no dia seguinte. Era temporada de furacões, então esse tipo de chamado não era nada incomum. Ele já tinha saído e eu estava deitada no sofá, assistindo a um filme, aproveitando o som da chuva e do trovão lá fora. Em algum momento, sem saber muito bem porquê, acabei adormecendo. Acordei ao som do telefone fixo tocando. Naquele momento, não achei estranho. Recebíamos ligações quase diárias. Muitas eram golpes ou pessoas atrás do meu pai pelo trabalho. Ainda meio sonolenta, levantei e atendi dizendo alô, mas do outro lado da linha só ouvi um leve chiado, depois silêncio. Bem na hora em que eu ia desligar, ouvi alguma coisa, como um choro bem baixinho. Eu disse alô uma segunda vez e dessa vez alguém me respondeu. Era uma garotinha. Devia ter uns 5 ou 6 anos pelo tom de voz. Ela parecia apavorada. E então, muito claramente, ouvi essas palavras. Me ajude. Fui sequestrada. Estou desaparecida há 3 anos. Meu sangue gelou. Pedi que ela ficasse na linha comigo e liguei para a polícia, pedindo ao operador que ouvisse. Perguntei para a menininha onde ela estava, mas ela era muito nova para dar um endereço exato. Ela só dizia que estava em uma casinha branca, trancada em um quarto escuro, sozinha. E de repente, ouvimos uma porta se abrindo violentamente. A menininha começou a gritar e então a ligação caiu. A atendente registrou as informações que forneci e agradeceu pela ligação. Enquanto isso, eu enviava mensagens ao meu pai explicando a situação. Ele pediu que eu me acalmasse e ligasse de novo para a polícia com mais informações. Os policiais finalmente vieram até minha casa e me interrogaram por cerca de meia hora antes de irem embora.
Eles nunca conseguiram identificar essa menininha, nem localizar a ligação, porque era muito difícil de rastrear. Eles fizeram tudo o que podiam, mas não adiantou nada. Até hoje, essa história me assombra. Meu coração aperta ao pensar nisso, e espero que ela esteja bem, embora eu tenha dificuldade em acreditar. Já percebeu como muitos adolescentes querem ficar dias sozinhos em casa? Bem, depois do que aconteceu comigo no primeiro fim de semana em que meus pais me deixaram sozinha, isso se tornou algo que eu passei a temer completamente. No início do segundo ano do ensino médio, sendo sempre responsável, meus pais perguntaram se podiam confiar em mim para ficar sozinha por 2 noites, enquanto viajavam para comemorar o aniversário de casamento. Adorei a ideia, e naquele instante quase quis que eles fossem embora logo. A semana seguinte pareceu interminável, mas finalmente era sexta-feira, e eu sabia que, ao voltar do colégio, meus pais já teriam ido embora, e eu teria a casa só para mim. Assim que cheguei em casa, liguei a TV e peguei o computador para falar com meus amigos. Eu não queria organizar uma grande festa, mas tinha planejado convidar alguns amigos para assistir filmes e aproveitar a casa vazia. Entrei no Facebook, mas ninguém estava online, então pensei que voltaria para dar uma olhada mais tarde. Para passar o tempo, coloquei um episódio de South Park e ficava rolando o Reddit, sentada no sofá. O tempo passava e eu ainda não tinha notícias dos meus amigos, mas imaginei que deviam estar ocupados. Comecei a preparar algo para comer, nada complicado, só um macarrão com molho, mas antes mesmo de ligar o fogão, ouvi alguém batendo na porta. Eu parei na hora, me perguntando quem poderia ser, e então bateram de novo. Muito mais forte dessa vez, e eu pensei que devia ser algum dos meus amigos que apareceu de surpresa. Gritei para esperar um segundo, que eu já estava indo, então saí da cozinha e atravessei o pequeno corredor até a porta de entrada. A pessoa seguia batendo feito louca. Gritei mais alto para parar, dizendo que eu ia abrir. Então, antes de destrancar, dei uma olhada pelo olho mágico para verificar se era mesmo alguém que eu conhecia, e aí, de repente, recuei. Na minha varanda, havia um homem adulto desconhecido, com o rosto coberto por máscara ou gorro. Antes mesmo que eu pudesse reagir, ouvi um barulho enorme vindo dos fundos da casa. Alguém tinha acabado de quebrar a porta de correr da cozinha. Tentei correr pelo corredor até meu quarto para me esconder, mas mal percorri 3 metros e a pessoa que entrou pela cozinha me agarrou. Ele me jogou contra a parede e depois no chão. O invasor amarrou meus braços para trás com uma corda que ele tinha. Depois, ele abriu a porta da frente para deixar o cúmplice entrar. Os dois então me arrastaram até as escadas do porão e me jogaram lá embaixo. Minha cabeça bateu em vários degraus enquanto eu descia, mas naquele momento eu quase não sentia nada. Deitada no concreto frio, eu ouvia os 2 homens revirando a casa acima de mim. Eles ficaram talvez 15 ou 20 minutos, depois ouvi a porta da frente bater, eles tinham ido embora. Tentei me levantar, mas toda vez que quase conseguia, minha cabeça girava e eu caía de novo. Fiquei presa no chão a noite toda, incapaz de me mover. Na manhã seguinte, meus pais, preocupados por não terem notícias, chamaram a polícia, que então me encontrou. Meus pais voltaram rápido e me encontraram no hospital. Tive uma leve concussão, mas estava bem. Por outro lado, os ladrões tinham levado mais de 6.000 euros em joias e aparelhos eletrônicos, e até hoje nunca encontramos quem fez isso. No verão, depois que terminei o ensino médio, meus pais tinham planejado uma viagem para visitar minha tia, e nesse tempo, eles aceitaram que eu ficasse sozinha em casa e organizasse uma pequena festa com alguns amigos para comemorar o fim do ano letivo. A festa correu perfeitamente bem, não houve exageros, nada de estranho, e quando chegou a hora de todo mundo ir embora, eles me ouviram sem discutir. Eu realmente achava que a noite tinha sido um sucesso. Isso foi até o momento em que subi para o quarto para dormir. Eu estava realmente cansada. Então, depois de arrumar rapidinho, pensei que terminaria o resto no dia seguinte. Antes de ir dormir, verifiquei se todas as portas estavam bem trancadas e então subi. Adormeci em menos de 2 minutos, literalmente como se alguém tivesse apagado a luz, mas quase imediatamente fui acordada. Acordei de repente ao ouvir um grande barulho embaixo, como se algo tivesse caído. Na hora, eu não entendia o que poderia ser, eu estava sozinha em casa, então nada deveria se mover sozinho.
E foi aí que percebi, talvez tivesse mais alguém na casa comigo. Fiquei completamente em silêncio, prestando atenção, e ouvi claramente passos lá embaixo, como se uma ou mais pessoas estivessem se movendo. Achei que fossem pessoas da festa que não ouviram que todos deveriam ir embora. Então eu me levantei, me aproximei da minha porta, abri ela um pouco e disse: "Ei, a festa acabou, todo mundo já foi embora." De repente, silêncio total. E aí eu entendi que tinha algo muito errado. Alguns segundos depois, eu ouvi passos começando a correr pela casa, cada vez mais rápidos, indo em direção à escada. Sem pensar, fechei minha porta e corri para a janela acima da minha cama. Já tinha escapado por ali antes, então sabia como fazer. Saí rapidamente e fui parar no telhado. Ao me virar, vi a maçaneta da minha porta se mexendo, como se alguém estivesse tentando abri-la. Não esperei nem mais um segundo, desci pelo lado da casa, atravessei meu jardim correndo e fui bater na porta dos meus vizinhos. Depois de cerca de 1 minuto, eles abriram e eu expliquei que havia intrusos na minha casa. Eles me deixaram entrar imediatamente e chamaram a polícia. Enquanto esperávamos, vimos 3 pessoas diferentes saindo correndo da minha casa. Nenhum deles parecia carregar nada, o que significa que ou não encontraram nada para roubar ou não estavam lá para isso. Desde esse incidente, meus pais instalaram câmeras de segurança e um sistema de alarme, e felizmente, nada parecido aconteceu desde então. Eu estava acostumada com meu pai fazendo brincadeiras comigo, então quando ele me ligou enquanto eu assistia TV para dizer que eu não deveria, de jeito nenhum, abrir a porta da frente, eu pensei primeiro que ele estava tirando sarro de mim. Meu telefone tocou, eu atendi e essa foi a primeira coisa que ele me disse: "Não abra a porta." Eu fiquei paralisada por um instante, depois quase ri, convencida de que ele só estava tentando me assustar. Mas quando a campainha tocou, a situação ficou muito mais séria. Meu pai deve ter ouvido a campainha pelo telefone, porque ele me disse com uma voz muito firme: "Não abra a porta." Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, porque percebi que ele não estava brincando, e ele me respondeu que não sabia exatamente, mas que a polícia já estava a caminho. Naquele momento, eu sentia medo e muita curiosidade para entender o que acontecia. A campainha tocou novamente e eu pensei que pelo menos poderia dar uma olhada pela janela para ver quem estava lá. Eu me inclinei sobre o sofá, afastei a cortina devagar e meu pai deve ter ouvido minha respiração falhar porque ele simplesmente disse: "Vai ficar tudo bem, a polícia está chegando, não abra a porta de jeito nenhum." Eu gostaria que isso me acalmasse, mas lá fora havia pelo menos 3 homens fantasiados de palhaço e eles seguravam algo que parecia armas. Via 2 na varanda e o terceiro circulando a casa. Eu disse ao meu pai que estava com medo e foi nesse momento que a campainha se transformou em uma batida violenta na porta. Eu nem sabia se eles estavam batendo ou se estavam realmente tentando. Eu comecei a entrar em pânico e ao me afastar da janela que dava para a frente da casa, eu gritei. Porque do outro lado da casa, colado no vidro, estava o terceiro palhaço, com o rosto espremido contra a janela. Ele levantou a mão devagar e acenou, olhando nos meus olhos. As batidas na porta da frente ficavam cada vez mais fortes, e meu pai tentava me acalmar ao telefone, mesmo sabendo que não havia muito o que fazer até a polícia chegar. Felizmente acabei ouvindo as sirenes, mas infelizmente eles também ouviram. Os 3 homens fugiram imediatamente, saindo da propriedade e desaparecendo na rua. Quando a polícia chegou, finalmente abri a porta e os deixei entrar. Explicamos tudo, e me informaram que eu não fui a única a relatar esse tipo de incidente. Esses 3 indivíduos já aterrorizavam pessoas na região há meses antes de eu encontrá-los. Isso aconteceu comigo quando eu estava no começo da minha adolescência. Eu tinha 14 anos e estava passando o fim de semana na casa da minha avó. Ela morava bem longe da gente na época, então a gente não a via com frequência. Ela morava mesmo no meio do campo, completamente isolada. E por uma razão que eu nunca entendi, ela não dirigia, mesmo que isso teria sido super prático considerando onde ela morava. Um dia, ela me disse que ia ao mercadinho local para comprar algumas coisas e me perguntou se eu queria ir com ela. A loja ficava a cerca de 1 quilômetro a pé da casa dela, e como eu era uma adolescente meio preguiçosa, recusei e pensei que ia só assistir TV. Minha avó tinha 84 anos naquela época, e surpreendentemente, apesar da idade, ela ainda tinha muita energia, o que explica por que ela fazia essas longas caminhadas.
Algumas horas depois, já passava das 18 horas e o sol começava a se pôr. Eu estava na sala assistindo a um episódio de Bob Esponja quando ouvi algo que parecia uma risadinha vindo de fora. Eu abaixei o volume da TV, escutei, e quando ouvi de novo, percebi que realmente tinha alguém lá fora, mas havia algo realmente estranho naquela risada. É difícil de explicar, mas parecia o riso de uma garotinha, sem nenhuma estrutura real, quase como se ela não soubesse falar. Foi assustador. Eu me levantei para olhar pelas janelas e ver se tinha alguém, mas para minha surpresa, não havia ninguém. Pensei em chamar ou abrir a porta para ver se alguém respondia, mas o medo me impediu. Após 5 minutos sem ouvir nada, abri a porta devagar para ver se tinha alguém lá fora. Nada. Mas no exato momento em que dei um passo para fora, a risada ecoou novamente, muito mais forte dessa vez, vindo de uma grande árvore bem ao lado. Nem pensei em olhar atrás da árvore para ver quem ou o que estava escondido ali. Dei meia volta imediatamente, entrei em casa, tranquei todas as portas e continuei assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Nunca mais ouvi aquela risada desde então, e nunca contei isso para ninguém até hoje, mas ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse decidido ir até aquela árvore para ver o que estava escondido atrás dela. Para dar um pouco de contexto e explicar por que essa história é tão assustadora, quando eu tinha cerca de 15 anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa grande de 2 andares construída nos anos 80. Mesmo que a casa fosse um pouco estranha, ela ainda era grande o suficiente para uma família de 4 pessoas. O único problema que eu tinha com essa casa era o design muito antigo dela, quase exagerado. Era bonito, mas transmitia uma atmosfera perturbadora, especialmente para nós, crianças, sem sabermos o motivo. Numa noite, meus pais saíram para jantar e comemorar 10 anos de casamento, e eu fiquei em casa cuidando do meu irmãozinho Kevin, que tinha só 2 anos. Na época, ainda desempacotávamos as coisas e dormíamos todos na sala de baixo. Eu estava em uma cama dobrável e Kevin no berço dele. Acho que dormimos por volta das 10 horas quando acordei ouvindo Kevin chorando muito. Normalmente, quando ele chorava, era porque queria comer ou algo assim, mas dessa vez, eu percebi na hora que não era isso quando vi ele apontando para a porta aberta que dava para o porão, mergulhado na escuridão total. Naquele exato momento, senti um frio intenso me invadir, o que não fazia sentido nenhum, já que era pleno verão e o ar-condicionado nem estava funcionando. Parecia haver uma energia negativa ao meu redor, uma sensação de profundo desconforto, quase um medo puro. E então, claramente, eu ouvi um som, le rire d'un enfant. Sem pensar, eu peguei o Kevin e o levei comigo para o andar de cima, e passamos o resto da noite dormindo no sofá da sala. Tenho certeza de que o que vivemos naquela noite foi totalmente paranormal. No dia seguinte, nunca mais achei nada no porão. Sou apaixonado por pesca há mais de 6 anos e já trabalhei em várias empresas como pescador comercial, pegando vinavo, mahi-mahi, enfim, tudo o que morde e dá dinheiro. Eu tinha cerca de 26 anos quando isso ocorreu. Fazia mestrado em biologia marinha e consegui uma semana de folga nas recessos de primavera. Poucos programas de pós-graduação dão esse tipo de pausa, mas eu tive sorte. Durante essa semana, um amigo e eu decidimos sair para pescar ao largo do Havaí para conhecer as várias espécies de peixes, especialmente aquelas originárias do Pacífico. Alugamos um barco por alguns dias para maximizar nossas chances de fazer uma boa captura. Numa noite, por volta de 1h da manhã, decidimos sair para o mar para capturar uma espécie bem específica, seminoturna, que é pescada de preferência nesse horário. Lá estávamos nós, em alto mar, em um barco de tamanho médio, cercados por uma escuridão total. É muito mais angustiante do que você imagina. Só vivendo para entender. Meu amigo estava de um lado do barco, eu do outro, em um silêncio total, concentrado na nossa pescaria. Depois de uns 20 minutos, nós dois ouvimos um zumbido, um murmúrio humano, que parecia vir de algum lugar ao redor do nosso barco. Perguntei a ele se também tinha ouvido, e ele respondeu que sim. A voz era claramente feminina. Fiz sinal para ele acender a luz do convés e, para nossa surpresa, não havia nada na água. Era incompreensível, o som vinha literalmente bem ao nosso lado. Toda vez que nos virávamos na direção do barulho, ele mudava de lado.
Depois de um tempo andando em círculos, o zumbido parou. Meu amigo então gritou para eu vir rápido. Corri para a parte de trás do barco e o que vi me gelou o sangue. Havia uma mulher flutuando de costas na água. Ela parecia ter entre 25 e 30 anos e não parecia estar viva. O que era estranho era a roupa dela. Um vestido azul escuro muito pequeno para ela. Sem sapatos, mas com um colar e apenas um anel. Nos olhamos chocados, achando que talvez tenhamos encontrado uma cena de assassinato. Voltamos rapidamente para a cabine para tentar contatar a guarda costeira ou qualquer pessoa em terra pelo rádio. Impossível obter uma resposta. Depois de várias tentativas, voltamos para ver, mas ela havia desaparecido. Tinham se passado apenas 3 minutos desde que a vimos. Nós vasculhamos a água com a lanterna. Nada. Nesse momento, decidimos parar por ali e voltar completamente apavorados. De volta à terra, concordamos em não dizer nada. Se contássemos, suspeitariam que o levamos a bordo e o jogamos na água. Obviamente não foi isso que aconteceu, mas quem acreditaria em nós? Alguns dias depois, meu amigo procurou na internet por pessoas desaparecidas no Havaí, mais especificamente em Maui. Depois de passar por centenas de perfis, nunca encontramos a mulher que tínhamos visto. Ela ainda não foi identificada. O mais perturbador é que estávamos a vários quilômetros da costa e aquela mulher flutuava ali, no meio da noite, com um vestido longo. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça onde ela não cabe. Isso não faz nenhum sentido. Se você mora na região de Maui, eu recomendo fortemente que entre em contato com a polícia se tiver qualquer informação. Esse encontro continua me tirando o sono à noite.